Cantor cristão 67, para louvarmos o nosso Deus. Cantor cristão 67.
Vamos orar? Senhor nosso Pai, nosso Deus, Pai, chegamos na Tua presença nesta manhã. Em primeiro, Pai, queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, porque o Senhor é um Deus que está acima de todos os deuses. Pai, chegamos nesta manhã, Pai. Queremos Te pedir que o Senhor esteja conosco. O Senhor trabalha nas nossas vidas, de modo que o Senhor possa, Pai, derramar o Seu Espírito e a Tua palavra, Pai, possa chegar a nós e encontrar, Pai, avivamento nos nossos corações. Pai, e tudo isso, Pai, pedimos em nome de Jesus, pela ressurreição que o nosso Senhor Jesus Cristo, nós, Pai, queremos Te agradecer por isso. Visto que, Pai, nós éramos descarados como ovelha, não tínhamos, Pai, lugar onde ir, mas pela Sua graça e misericórdia, o Senhor enviou Seu Filho único, Jesus Cristo, morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E hoje, Pai, somos chamados filhos de Deus. Então, Pai, pedimos que o Senhor continue nos dando, Pai, fé em Jesus Cristo, de modo que nós possamos, Pai, permanecer nesta caminhada cristã e chegarmos, Pai, a ver a Tua glória, Pai. Tudo isso, Pai, pedimos que o Senhor cada vez mais trabalhe nas nossas vidas, de modo que nós, Pai, possamos viver sem cair, Pai, em tentação, visto que na terra onde nós estamos está cheia de maldades. Então, Pai, pedimos que o Senhor, pela regeneração das nossas almas, o Senhor esteja conosco e tudo isso, Pai, seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino que está no Inário Verde, 94. Sangue ele
Vamos sentar. Está a chegar o tempo de testemunho, o tempo reservado só para membros da igreja a darem o seu testemunho. Testemunhar sobre um livramento que Deus me concedeu hoje. Eu saí de casa cedo para assistir o batismo de um familiar na Quinta Graça, onde eu vivo. Enquanto eu caminhava no campo a descer para onde havia água, escorreguei e caí num lugar onde havia pavê de pedra inclinada com água molhada. Caí mesmo e quase fiz assim. E facilmente a pessoa poderia quebrar ossos e tudo mais. Graças a Deus, nada aconteceu, senão feridas muito leves, lesões na pele que quase não se vê. Levantei e continuei a andar como se fosse nada. Então vejo isso como uma proteção maravilhosa de Deus, que eu estou muito bem aqui a louvar a Deus convosco e não no hospital, a procurar raio-x e gesso e moletas e motorista para me conduzir e tudo mais. Então, graças a Deus. Queria testemunhar, testemunhar ou agradecer a resposta de oração dos irmãos do culto da quarta-feira passada. Embora não fosse abrangente para toda a igreja, na quarta-feira, no culto, pedi aos irmãos que estavam ali para que orassem a favor da Claudina, que ela teria exames, ela está na formação de saúde. Então pedi os que estavam lá no culto e oraram. E este momento chego para agradecer e testemunhar a resposta dos irmãos que ela teve sucesso nesses exames do estágio. Muito obrigado. Bom dia. Eu também tenho um testemunho de um pedido de oração que eu coloquei à igreja no culto da quarta-feira. Eu tinha levantado um dinheiro, só que o dinheiro acabou não saindo na ATM, simplesmente saiu na conta. Quando acontece, normalmente o dinheiro volta, né? Mas aquilo não aconteceu. Então, eu fiquei com susto porque já tinha levantado um dinheiro, acho que foi 200 ou 400, acho um ano atrás, que o dinheiro não saiu. Eu liguei para a linha do cliente e não restabeleceram aquele valor. Eu até comecei a pensar, talvez ir lá na agência, mas comecei a comparar, né, o gasto que eu iria gastar de transporte, depois o tempo que eu iria levar lá, e como não era um valor assim muito, acabei não indo. Mas dessa vez o valor foi mesmo muito. Então, na verdade, liguei para a linha do cliente, eles disseram que iriam restabelecer o valor em 24 horas. Passou aquele tempo, eu voltei a ligar, disseram que nós temos essa reclamação, então, como não foi restabelecido 24 horas, nós vamos resolver o problema no máximo dentro de 30 dias. E aí eu fiquei assim, tipo, 30 dias. E eles disseram, se 30 dias passar, tem que colocar de novo a preocupação. Eu fiquei preocupado, mandei mensagem para uma pessoa que trabalha no banco, ele disse, tem que mesmo aproximar o balcão para dar seguimento. Eu fui lá no banco da fábrica de cerveja, que é um pouco fácil, né? Não tem tido assim muitas pessoas. Cheguei lá, eles disseram que esse assunto nós podemos seguir, mas é mais fácil para a linha do cliente, porque se nós tratamos, leva muito tempo para o assunto chegar, tipo, para as pessoas que podem resolver.
Então, fiquei mesmo preocupado como é que coisas desse tipo acontecem. E quando nós tínhamos culto na quarta-feira, coloquei este pedido para os irmãos e por meio das orações Deus acabou restabelecendo o valor. Então é de dar graças a Deus por esta resposta às orações. Obrigado. Bom dia, irmãos. Eu também quero testemunhar uma resposta de oração. Me lembro, o dia de ontem, no período das 13 para 14, começou a chover lá em casa. E o céu também estava nublado e estava a se aproximar a hora do culto. E quando deu 14 horas ainda mais, fiquei preocupado com a questão e incerto se eu viria ao culto dos jovens ou não. E eu orei a Deus para que aquela chuva pudesse parar e eu ir ao culto. E fiquei tão preocupado no instante, tanto que eu liguei para alguns irmãos desse lado se estava a chover, serão que não, e verifiquei no celular a meteorologia e apontava mesmo para chuvas. E aquilo naturalmente tem sido certo. Pode falhar, mas é comum não falhar. E nós sabemos que nesses últimos dias tem chovido sempre no período da tarde. Então, a minha incerteza de participar do culto dos jovens no sábado estava mesmo bem claro e estava a decidir em ficar. Entretanto, me lembro ter feito uma curta oração no meu coração, pedindo ao Senhor para permitir que eu pudesse ir, e através mesmo de não chover. Mas eu, de fato, vi que não choveu, já restavam 10 minutos por aí para dar 15 horas, e mesmo assim eu arrisquei e saí e voltei e não choveu no caminho. Isso tem sido uma perturbação quando chove, porque em casa é um pouco distante, a algum momento a terra também, a estrada é lamacenta, e tem sido muito constrangedor. E foi bom, eu vim, cultuei com os irmãos, voltei e não choveu. Então quero dar graças a Deus por isso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas 7, versículo 15 até 16. Diz assim a palavra do Senhor: Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetualmente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Este é o tempo em que nós vamos chamar o nosso irmão Benedito. Irmão Jeremias, né? Irmão Jeremias, para nos representar em oração. Não está. Ok. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Agradecemos que o Senhor tem as nossas vidas nas suas mãos. Obrigado por tudo quanto tem feito nas nossas vidas. Obrigado por tudo quanto nós estamos a testemunhar durante esta semana, que estamos a recordar a morte, o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O ato que não pode ser só recordado nesta semana, mas sempre nas nossas vidas temos que ter em mente nisso. Queremos, Pai, pedir que esteja conosco em todas as circunstâncias. Queremos antes agradecermos, Pai, pela
proteção que o Senhor tem à nossa irmã Ana, que numa queda deixe num lugar tão difícil, não teve ferimentos ou não teve uma lesão que pudesse levar para assistência em outras instâncias. Obrigado, Pai, pelas orações a respeito da Claudina no seu estágio, que o Senhor respondeu às orações dos irmãos, às nossas orações, que teve sucesso. Obrigado pelas orações do nosso irmão Carlton e a igreja que orou sobre o seu dinheiro que teria desaparecido, mas o Senhor realçou. Obrigado, Pai, pela resposta da oração do nosso irmão Raka, que tinha o desejo de chegar ao culto, mas o tempo não estava a favorecer por causa de chuva. Na sua oração, pediu ao Senhor e não choveu até chegar ao lugar do culto. Obrigado, Pai, por todas essas coisas. Agora chegamos, nosso Deus, diante de Ti, para clamarmos e para apresentarmos as nossas petições diante do Senhor. Que, Pai, possa estar com Zaita, que no próximo domingo vamos testemunhar a sua fé por intermédio do batismo. Queremos, Pai, que possa continuar ainda animando o coração dela em relação à sua familiaridade com o Senhor ou a sua filiação ao Senhor. Pedimos, Pai, que possa ajudar também outras pessoas que ainda não têm essa graça de chegar diante do Senhor e testemunhar diante das pessoas. Pai, chama e comove os corações das pessoas para que possam manifestar esse interesse de testemunhar ao público a sua fé em relação ao Senhor. Rogamos, nosso Deus, que possa abençoar todos aqueles que neste momento estão sem direção. Eles pensam em si mesmos e estão pesados e não estão a encontrar a solução dos seus problemas, principalmente os problemas espirituais. Queremos, Pai, rogar que possa ajudar essas pessoas, mostrar o caminho que é Jesus Cristo, de modo que, por intermédio da sua graça, eles possam suscitar fé nos seus corações e se arrependerem dos seus pecados. Queremos, Pai, neste momento, implorar e pedir que possa cada vez mais abençoar aquelas pessoas que se dedicam ao ensino bíblico, que o Senhor possa as abençoar, de modo que as pessoas possam entender a sua palavra e ensinar. Nós queremos que o Senhor possa ter pessoas que ensinam com temor e tremor ao Senhor. Rogamos em particular para a CCC que o Senhor estabeleça um pastor que possa velar pelas suas ovelhas, que deixe a criação ou a fundação da CCC sempre bem dirigida pelos líderes, que, Pai, nós rogamos que venha substituir isso, traz homens que preenchem os requisitos para serem pastores. Nós queremos, Pai, alguém que possa se dedicar à sua vida, pastoreando as suas ovelhas aqui na congregação. Rogamos que o Senhor possa trazer as nossas visitas, que quando chegam aqui possam verdadeiramente ter os seus corações comovidos e reconhecer os seus pecados e procurar a solução por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos a favor de todos aqueles que neste momento estão preocupados a se preparar para ensinar a sua palavra, que o Senhor possa trazer ânimo nos seus corações, possa trazer conhecimento, possa trazer inteligência espiritual para alimentar as ovelhas que estão sentadas em várias congregações para ouvir da sua palavra. Rogamos a favor das crianças que o Senhor possa as abençoar, de modo que possam conhecer o Senhor, ainda quanto novas, até quando chegar a sua fase de conseguir discernir o bem e o mal, possam reconhecer que o Senhor é Deus. Pai,
abençoe a nossa congregação, que possa trazer pessoas não somente aumentando em número, embora isso seja necessário, mas também muito mais na fé no Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Faça com que, Pai, aqueles nossos irmãos que são casados possam desfrutar desta bênção que o Senhor está a dar a qualquer homem que crê no Senhor, para que eles possam, cada um, reconhecer as suas responsabilidades. Há aquelas pessoas, Pai, que andam de um lado para outro por serem missionários, para anunciar a sua palavra. Que o Senhor possa continuar abençoando, de modo que eles não fiquem desanimados porque estão num lugar onde há mosquitos, que eles nunca conheceram mosquitos, porque estão num lugar onde a água é estagnada, porque eles nunca conheceram esse tipo de água. Que o Senhor possa mostrar que verdadeiramente eles têm defesa de Ti, e que o Senhor possa defendê-las, de modo que tudo isso não possa causar o mal. Rogamos a favor dos nossos jovens, Pai, que neste momento estão interessados para encontrar um companheiro ou uma companheira que no futuro possa criar uma família cristã. Que o Senhor possa fazer discernimento no coração de cada um, para que eles não possam ir comovidos no seu próprio interesse ou na sua própria paixão, mas que possam ir ou encontrar a pessoa segundo a sua ordem, nosso Senhor, segundo os requisitos que o Senhor disse como é que ou com quem um crente ou uma crente possa se casar. Então, o Senhor anima esses jovens para que possam encontrar as pessoas que um dia vai servir os seus lares como um lar cristão, como um lar onde as pessoas possam ser evangelizadas. Queremos, nosso Pai, pedir que possa abençoar a cada um de nós e mais outras pessoas, principalmente aos da Casa da Fé, que o Senhor possa suscitar cada vez mais alegria nos seus corações. Pedimos em nome do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nosso Deus, as nossas petições, chega perto de nós, nos enche de paz. Ouve nosso Deus, as nossas petições, chega perto de nós, nos enche de paz. Muito obrigado, irmão Gustavo, pela oração. Vamos nos colocar em pé. Juntos cantemos o hino 94, Inário Verde. Então? Já cantamos. Já cantamos 94, ok. É 85. Oh
sentar. Está a chegar o tempo da livre participação, onde vamos convidar nosso irmão Benedito. Mas antes, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras 7, versículo 10. Esdras 7, versículo 10 diz assim a palavra do Senhor. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Irmão Benedito. Hoje vamos falar de um assunto que hoje em todo o mundo está sendo falado, né? Sendo celebrado, que todos nós já estamos cientes. Hoje é o dia igual como foi o dia igual como hoje que Jesus Cristo ressuscitou. E hoje é celebrado esse fato da ressurreição do nosso Senhor Jesus em vários cantos desta terra. E creio eu que os irmãos que estão aqui, alguns estão cientes disso, né? Quando que as outras igrejas, hoje é um dia de tal festa, a celebração, grupo ali, dança aqui. E de fato, nós vamos ver aqui aquilo que é mesmo a ressurreição de Jesus Cristo, aquilo que trouxe para nós, quais são aquilo que são as vantagens, ou seja, as verdades essas que nós gozamos, né, por conta desse fato da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, dizer que, embora que alguns digam ou pensem de que não é verdade, não constitui verdade que Jesus Cristo ele ressuscitou, a Bíblia, aos que acreditam nas Escrituras, a Bíblia diz que, de fato, Jesus ressuscitou. Jesus morreu e nós todos temos, na sexta-feira foi denominado, né, a Sexta Santa, onde as pessoas, ou seja, temos na mente que foi o dia que Jesus foi crucificado. Então, Jesus morreu, de fato, e ao morrer foi sepultado. E ao ser sepultado, como diz as Escrituras, ele ressuscitou ao terceiro dia. E isso é um fato. Os muçulmanos não acreditam, e assim como a mente humana, que não é tomada pelo Espírito Santo, também é impossível crer que Jesus Cristo não está dentre os mortos. Porque nós não vimos, além de Jesus, alguém que está, ou seja, o seu túmulo está vazio. Nós não conhecemos nenhum ser que morreu e assim depois saiu, o seu túmulo está vazio. Temos o caso de Lázaro, que Jesus ressuscitou. Ele voltou a morrer e hoje ele está lá com os seus ossos. Os seus ossos estão lá no sepulcro. Temos o caso dos outros que ressuscitaram, mas voltaram a morrer novamente. É o caso diferente do nosso Senhor Jesus. Ele morreu e ele ressuscitou. E ele morreu, como diz as Escrituras, não por ele. Ele morre por nossos pecados, como nós vamos ver. E a garantia, ou seja, a ressurreição, essa garantia de que Jesus, ou seja, Deus já aceitou. É o amém de Deus. Jesus, nós vimos na cruz, hoje nós sabemos Jesus na cruz, em últimas palavras disse, está consumado, está cumprido, está consumado, tetelestai, né? A conta já está paga, a salvação já está, dada aos homens. E a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é Deus dizendo que aceito, é Deus concordando do que Jesus disse na cruz, tetelestai, está consumado, é Deus dizendo que concordo, amém, é isso mesmo.
Essa é a garantia, por a razão pela qual, e nós estamos aqui por graças a essa ressurreição, como Jesus, aliás, como Paulo fala em 1 Coríntios. Nós vamos ler, primeiro vamos ler já essa garantia que eu disse aqui, que é Romanos 4, 25, onde Paulo vai falar que é a justificação nossa, Romanos 4, 25. Romanos 4, versículo 25. Eu vou ler, diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, aqui está, né, as Escrituras dizendo que ele morreu não por os pecados dele. E se Jesus Cristo não ressuscitasse, haveria já essa dúvida, mesmo que as Escrituras trouxesse essa verdade de que Cristo morreu por nossos pecados, mas haveria dúvida, ok, por nossos pecados, onde que a gente entra? Como? Nós não iríamos saber, estaríamos confusos, se é que o próprio Deus aceitou ou não. Mas a garantia de que Deus aceitou o sacrifício do Filho por nossos pecados, por pecadores, é porque Deus ressuscitou, Deus levantou, Deus o tirou da morte, né? Essa é a prova. E a nossa justificação encontra o sentido nisso, que nós somos justificados porque exatamente o nosso Senhor ressuscitou. Se Jesus não ressuscitasse, eu acho que a nossa, como diz Paulo, a nossa fé seria inútil. Aquilo que é o alvo da nossa fé, que é a salvação dos nossos pecados, ou a nossa salvação, seria inútil, porque não faria nenhum sentido. Então, faz sentido porque exatamente Jesus Cristo, ele morre por nossos pecados e Deus o aprova. Deus aprova já aquele sacrifício. Como era no Antigo Testamento o costume de o sacrifício elevar-se ao céu, era como uma aroma suave aos olhos de Deus. E é exatamente isso. Nós vimos aqui Cristo, ou seja, Deus já trazer dizendo que esse é aroma suave para as minhas narinas, né? Que Cristo ele ressuscita e sim, o seu povo hoje sim tem a garantia de que somos salvos. Hoje nós estamos aqui como igreja, estamos aqui como irmãos, cada um saindo do ponto onde saiu, onde nasceu, distritos e províncias e cidades, países diferentes, mas estamos aqui unidos por conta disso. Se não fosse essa ressurreição, acredite, irmãos, não estaríamos aqui. Seria seria inútil, não seríamos salvos. Porque exatamente essa é a prova de que nós, sim, com garantia, somos salvos. Nós temos essa salvação, temos a certeza. Não estamos equivocados, não estamos a ter certeza no vazio. De que não, eu acho que estou salvo. Não, não é vazio, é verdade, é um fato verdadeiro que nós somos salvos. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele trouxe consigo essa prova de que ele sim, morreu por nossos pecados e ele nos dá essa salvação, que é exatamente aquela ressurreição que Jesus já sai dentre os mortos. É uma prova de que Jesus saiu e como Paulo conta no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala da ressurreição, porque os coríntios não acreditavam que existia essa ressurreição, como alguns também podem acreditar que não existe. E pensam, não, como é que então vai ser o corpo? E outra verdade que fica é que nós, aqueles que creem na pessoa de Jesus, eles terão, ou seja, serão sim ressuscitados como Jesus Cristo foi. Essa é a nossa alegria. Nós temos a certeza do futuro por conta disso. Se Jesus não ressuscitasse e terminasse na tumba lá, diríamos, ok, acho que a vida é essa, temos que viver a vida. Como Paulo disse, se Jesus não ressuscitou, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O futuro não está, não existe. A gente pode viver a vida como as galinhas, né? Que comem, morre, a gente come e termina por ali, né? Nós temos essa garantia do futuro, olhamos para o futuro e nos alegramos e sentimos o gozo, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou, nos garante que nós ressuscitaremos. Nós teremos esse corpo que Cristo tem, nesse caso, né? Não tinha, tem,
que Cristo tem, nós teremos um corpo glorioso, como Cristo tinha. Ele foi, como Paulo disse, as primícias. Ele foi aquele que é as primícias. As primícias, o termo primícia é aquele que traz consigo como modelo. Jesus Cristo foi modelo. A ressurreição de Jesus, Deus é como se Ele trouxesse para nós como modelo aquilo que nós vamos ser. Então, essa é a verdade que as Escrituras já vão nos trazer acerca desse fato da ressurreição de Jesus Cristo. E nós temos que ficar alegres, porque a gente não é como um mundo que, quando pensa no futuro, está triste, como vai ser, como será que, como vai acontecer, o que vai acontecer com Deus e a minha vida. Não é como, não é. Nós temos esse gozo, descanso, alegria, satisfação. Temos uma felicidade enorme por conta disso. Jesus foi modelo e nós seremos como Jesus Cristo. Então, é um fato que Jesus ressuscitou, e Jesus ressuscitou um dia como hoje, como nós todos, como disse no princípio, hoje é o dia que celebra-se esse fato da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Jesus não está na tumba, não existem ossos. Jesus morreu há muito tempo, mas se nós formos lá em Jerusalém, nós não vamos encontrar, mesmo no cavalo, não vamos encontrar nenhum osso, se é que era num buraco como nós, mas não vamos encontrar nenhum osso, porque não existe. Jesus não está lá. Jesus não está lá, está vazio. O resto do mundo, cada um tem sua tumba, seus ossos e tudo mais. Todos que morreram. Muito obrigado, Deus possa abençoar e que essa verdade possa nos trazer de fato essa felicidade, essa alegria, essa garantia, essa certeza que a nossa fé é verdadeira, é firme, sim. Que nós não estamos errados, não estaremos decepcionados depois no fim. De que não, eu acreditei depois. Não estaremos decepcionados. Nós somos aqueles que sim, estamos trilhando no caminho certo. Por conta disso aqui, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Obrigado, irmão Benedito. Está a chegar o tempo de pregação. Mas antes, vamos ler Atos 20, versículo 35. Depois vamos trazer as nossas ofertas. E as crianças na escola dominical, monastério, se preparando para... diz assim a palavra do Senhor, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse é o tempo de oferta e vamos cantar o hino 36, mas não tem Inário Verde. Em pé. 36. Chuva de bênção no
quero saudar a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Querido Deus, nós estamos aqui na sua presença, reconhecendo os nossos limites físicos e espirituais e razão pela qual nós nos achegamos a Ti com ousadia por causa do Teu Filho Jesus. Queremos, Pai, pedir que seja conosco durante esse período que estivermos aqui a ouvir e a compartilhar a Sua palavra, que o Senhor possa fazer com que os corações possam estar abertos para receber, examinar e pôr em prática e alegrar-se, Senhor. Tudo isso queremos deixar em Suas mãos, pedir que o Senhor fale à Sua igreja através de mim, que possas fazer com que eu não diga aquilo que não é correto à Sua igreja. Tudo isso quero deixar em Suas mãos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os assentos. Deve ser Charles Haddon Spurgeon que disse que se Cristo não nascer nos nossos corações todos os dias, então é vão estar a celebrar a Páscoa. Há pessoas que hoje estão a fazer isso, mas sem um entendimento claro realmente do que aconteceu, de quem é Jesus. Eu me recordo quando Jesus estava com seus discípulos e as pessoas iam murmurando, os seus discípulos também, a respeito de quem era Jesus. E as pessoas começaram a murmurar, os discípulos entraram nesse assunto e quando ele questionou, os discípulos foram claros com Jesus que o César estava a querer saber de facto quem era. E depois de muitas especulações, Jesus perguntou aos seus discípulos: e quem vocês dizem que eu sou? Então cada discípulo ia lançando. Lá fora, uns dizem que você é isso, outros dizem que você é aquilo. Você é o Elias que havia de vir, ou um profeta. Ele disse: ok, esses de fora estão a falar todas essas coisas. E vocês que andam comigo sempre, quem dizeis que eu sou? Então, muitas pessoas hoje estão a celebrar a Páscoa de forma como entendem de tudo. Eu queria perguntar à igreja, como vocês celebram a Páscoa? Como a morte e ressurreição de Cristo faz ou tem efeito nas nossas vidas? Isso é que nós temos que gastar tempo pensando e meditar no dia como hoje. E não podemos ficar só a nos alegrar sem entendimento. Temos que ter entendimento. Por que que se alegra? Por que que se comemora? Por que que este dia é especial? Pois, se Cristo não ressuscitasse, como disse o irmão Benedito, nós não estaríamos aqui. Cada um estaria na sua vida. Estamos reunidos por causa de Cristo, que há 2000 anos atrás veio, viveu neste mundo, padeceu necessidades como nós, foi tentado como somos tentados e não caiu em nenhum dos pecados que até nós por ora caímos. E ele foi achado justo. Eu gostaria de partilhar convosco, voltar a falar do livro de Esther, que é um livro que, até certo ponto, tem me encantado sempre que eu volto a visitar o livro. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos e depois tem outros textos que nós vamos acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor, Esther capítulo 5.
Assim diz a palavra do Senhor. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha nas mãos. E Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Voltando a falar mais um pouco a respeito da Páscoa, a primeira Páscoa nós vemos sendo estabelecida no livro de Êxodo, capítulo 12, quando o povo de Israel estava sob opressão egípcia, vivendo no Egito. E nós podemos ver que quando chegou a fase de sair, eles tiveram ali a primeira Páscoa, que foi instituída através de vários cordeiros. Cada família, a família que fosse menor, tinha que matar o cordeiro que fosse de acordo com o número. Se uma casa fosse apenas poucas pessoas ou 2 pessoas, então um cordeiro podia chegar. Mas se eles não conseguissem podiam compartilhar com aqueles que não tinham. E o seu sangue eles pintavam nos umbrais, ou seja, por cima das portas fora, porque naquele dia ou naquela noite passaria um anjo que iria sondar. Caso a casa que não tivesse aquele sangue espargido pela porta, ali o primogênito daquela casa iria morrer. E nós vemos que quando o povo ouviu isso, obedeceu a palavra de Deus, e quando o anjo passou ali, as casas dos egípcios que não tinham o sangue espargido sobre a porta, os primogênitos morreram. Aquele sangue que foi ali espargido representava Cristo, o sangue de Cristo, que nos nossos dias é a causa da ira do Senhor eterna não se derramar sobre nós. Mais adiante, Deus, quando estabeleceu a lei, havia sacrifício de expiação que era oferecido uma vez por ano. Esse sacrifício era oferecido a favor do povo, do pecado do povo, mas era uma vez por ano. Aquele sacrifício, o primeiro era para famílias. O sangue que era espargido na porta abrangia famílias. O segundo abrangia a nação de Israel. Mas, anos depois, quando Cristo vem, morre, o Cordeiro de Deus, como diz João Batista no capítulo 1 de João, versículo 29, quando Jesus passou no segundo dia, João Batista viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Agora não era apenas pecado de uma família, não era pecado de uma nação, mas pecado do mundo. Então, o sangue de Cristo é diferente do Cordeiro Pascal, aquele de Êxodo 12, de família, é diferente daquele cordeiro que era bem estimado, preparado para sacrifício anual do povo, que era só para a nação de Israel, mas o sacrifício de Cristo sai fora. Ele não é contido dentro da família dos judeus como nação, não é contido só na nação de Israel, mas ele abrange até moçambicanos como nós, que não tínhamos requisitos para fazer parte desta família. Então, com isso, eu quero partilhar convosco os benefícios da morte e ressurreição de Jesus, que eu quero fazer isso comparado com o sacrifício que a rainha Esther estava disposta a fazer pelo povo
de Israel que vivia na Pérsia. Então, nós podemos ver, a partir do texto que podemos ler, no versículo 1, faz menção de quando a rainha decidiu entrar no palácio, em frente, apresentar-se ao rei, como os irmãos podem ver, no primeiro dia que eu falei acerca desse livro, quando Mardoqueu pediu que ela intercedesse pelo povo, ela disse a Mardoqueu que ela estava há 30 dias que o rei não lhe chamava para ela fazer-se ao palácio, para fazer-se presente ao rei. E que se ela fosse e o rei, depois de ver ela lá no salão, e o rei não estendesse o cetro de ouro, então os súditos, os guardas, iriam pegar Esther e Esther seria morta por causa do rei não interceder por ela, ou seja, não ter misericórdia dela. Mas a Bíblia fala que quando Esther soube de tudo isso, ela pediu que o povo jejuasse 3 dias, e ela também se pôs nesse sacrifício. Quando se dispôs a ir para lá, ela foi, depois de dizer a eles, ainda que eu seja morta, eu vou interceder por vocês. Mas Esther, no versículo 1 podemos ver, eu dou como tema vestes qualificadas, porque Esther, como vimos no primeiro versículo, Esther saiu, quando chegou os 3 dias, foi para lá. A Bíblia diz que ela usou as vestes reais. Eu me pergunto por que Esther, sendo a rainha, não foi de qualquer maneira na presença do rei? Por que ela não usou qualquer roupa? Por que não usou uma roupa rasgada e dizer assim, é meu marido, eu posso entrar lá a qualquer altura? Geralmente, quando nós nos apresentamos diante de pessoas com um nível de majestade em relação a nós temos um certo tipo de tratamento. Nós nos vestimos de acordo com a importância do lugar ou da pessoa com o qual nós vamos nos apresentar. A rainha Esther, quando percebeu que ela ia para lá, ela sabia que tinha assim essa intimidade, tinha esse título, mas ela pôs a sua coroa, pôs se calhar a vestes mais bonita do que ela tinha e foi para lá e disse assim, ainda que me seja tirada dessas vestes para ser abatida, se o rei não tiver misericórdia de mim. Eu acho que nós também somos assim, quando nós queremos nos apresentar diante de pessoas que nós temos elevada estima e respeitamos, não vamos para eles de qualquer maneira. Um jovem, quando começa a cortejar uma moça a quem ele admira e quer ter algum laço com ela, sempre que marca um encontro, ele não vai esfarrapado. Não ir esfarrapado está querendo dizer para aquela moça que eu tenho você de grande estima, grande valor. Ela também não vai lá de qualquer maneira. Ela faz suas tranças, põe qualquer coisa na cabeça, porque vai se encontrar com alguém que tem estima por ele. Nós hoje só nos vestimos assim, viemos para o culto, cada um, eu quero acreditar, que vestiu bem, de acordo com o valor que dá aonde nós estamos ou para o Deus que nós servimos. A não ser que você só veste por vestir, mas para aquele que sabe aonde ele está a ir, ele vestiu de acordo com o local. Há pessoas que usam só, há moças ou senhoras, mulheres, que só quando vão para o culto, eles abrem sua mala e tiram assim, a melhor capulana. Aquela que as pessoas não veem comumente. Não é assim como nós fazemos. Se tivermos alguma audiência com o governador,
Você não vai de qualquer maneira. Você vai procurar qualquer coisa, mas que seja boa para se apresentar diante dele. Ainda que seja o camponês, ainda que não seja uma roupa bonita, ele vai lavar para estar limpo diante da presença dele. Os reis não eram diferentes. Naquela época, os reis também, estar na presença do rei exigia muitos requisitos. Você não podia entrar na presença do rei de qualquer maneira. Nós podemos ver no capítulo 4:2 do mesmo livro, que Mardoqueu, por estar com pano de saco e ter cinza na cabeça, ainda que ele fosse um oficial, ou seja, um porteiro do palácio, ele não ousou entrar. Porque ele estava sujo, não podia entrar assim. Ainda que ele estivesse a chorar, mas se ele se atrevesse a entrar na presença do rei daquela forma, ele seria exterminado. Ele podia dizer, eu sou soldado, eu guarneço o rei. Eu falar, você não está vestido da forma correta para estar na presença do rei. Estar na presença do rei também simbolizava que você não podia estar com uma cara amarrotada ou triste na presença do rei. Não podia fazer isso. Nós podemos ver isso no livro de Neemias, quando ele, depois de ouvir as notícias de Jerusalém, as tristes, ter chorado, não comido, no dia que ele apresentou-se ao rei com um vinho para o rei tomar, o rei viu a cara de Neemias, estava muito triste, disse, o que se passa? Porque você na presença do rei tinha que ter bom aspecto, boa aparência. Podem ver também isso no livro de Daniel, capítulo 1, 2 ou 3 e 5, 3 a 5, quando Daniel, quando os judeus são levados à Babilônia e o rei pede para o oficial, o responsável, para escolher pessoas que deviam fazer parte daqueles que estariam na presença do rei, que seriam sábios, pessoas que deviam ser ensinadas para estar na presença do rei. Podem ver, o rei diz assim, que eles deviam ser alimentados durante 3 anos, se não estiverem em erro, 3 anos a serem alimentados, a serem cuidados, para ter boa aparência, para depois serem levados à presença do rei, estarem ali a servir. Então, exigia muito estar na presença de um rei físico, o rei de uma nação. E vocês podem ver que depois Daniel fez o desafio de não quero comer manjares do rei, vamos nos alimentar apenas com legumes. E a Bíblia fala que depois do tempo, quando foram apresentados, a aparência de Daniel e seus amigos estava muito boa perante o rei. Se não estivesse boa, o acordo que ele fez com o oficial que estava ali já a preparar, o oficial podia ser morto por não ter obedecido e cumprido que eles deviam se alimentar bem e serem bem instruídos para ter uma boa aparência na presença do rei. Se reis na terra, homens mortais, a exigência de estar na presença deles é toda essa, que valia até pena de morte. Que tal o Rei do Universo? Que tal o Criador dos céus e da terra? Que tal estar na presença daquele que governa todas as nações, que não governa apenas 127 províncias como o rei Xerxes nesse período, que não governa apenas Moçambique, que não governa apenas a África, mas governa o mundo inteiro. Como é o Criador de todas as coisas, qual seria a exigência desse rei para nós estarmos na presença dele? Eu me recordo que em Êxodo, quando Deus, Êxodo 19, quando Deus, no versículo 10 e
podem acompanhar no versículo 10 e 14. Podem anotar, depois podem ver isso. Eu vou fazer aqui um resumo. Quando o povo, quando Deus marcou um encontro com o povo, um dos termos que Deus tinha deixado para que Moisés dissesse ao povo é que o povo devia se santificar, devia lavar suas vestes e devia marcar um limite no Monte Sinai, onde Deus viria, devia se marcar um limite. O povo não podia chegar nem perto daquela pedra. Por quê? Porque eles seriam mortos. Deus disse, eles são pecadores e podiam ser mortos. Então, no versículo 14, diz que depois deles tomarem banho, lavarem suas vestes, eles aproximaram-se no dia marcado, na hora marcada, e a Bíblia fala que quando Deus começou a descer, houveram trovões e muitas outras coisas, começou a fazer muito barulho para o povo. Tal que quando Moisés subiu para falar com Deus, o povo aqui embaixo estava a tremer. E o que Deus falava com Moisés, o povo aqui ouvia como trovoadas e ruídos, não entendia nada. E Deus deu mais outro aviso a Moisés, vai lá falar ao povo para não chegar perto, afastarem-se. Mas mesmo assim, se formos a ver o capítulo a seguir, depois de Deus dar a lei, os 10 mandamentos, perdão, o povo, de tanto atônito que ficou, ainda que com roupas limpas, acredito que cada um foi tirar uma roupa muito limpa da mala, vamos nos encontrar com Deus. Mas quando Deus começa a descer, quando Deus começa a mostrar que eu já estou aí, já estou a chegar, e começa a falar com Moisés, o povo disse para Moisés, Moisés, vai lá você falar com Deus, nós não queremos. O medo do povo foi tão que não queremos mais ouvir. Nós só estamos a ouvir ruídos, não estamos a entender nada. Você vai falar com Deus, vem nos falar, vamos te ouvir. E Moisés disse para ele, esse é vosso Deus, Ele quer falar convosco. Fiquem em pé para Ele estar convosco. Então, se vestes não podem nos livrar de um Deus santo, não importa o tipo de roupa que você usa, você não escapa da perícia de Deus. Deus não controla a sua roupa. Para que você possa estar na presença dele, não depende da roupa que você pôs. Se é cara ou barata, se está limpa ou suja. Porque se fosse isso, o povo não teria medo. O povo estaria a gozar a presença de Deus. Deus está a descer, estaria a louvar. Mas o povo, ainda que com a roupa limpa, não suportou Deus. É por causa do sacrifício de Jesus, a sua morte e ressurreição, que faz com que não seja a roupa que nos faz entrar na presença de Deus. Jesus Cristo falou isso em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito ou falado. O que nós precisamos não é lavar nossas vestes. Nós precisamos de ser limpos pela palavra de Deus. Nós precisamos ser limpos pela palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Jesus é a palavra de Deus. É o verbo que se fez carne e habitou na terra. A morte de Jesus hoje permite que nós façamos a partilha desta palavra. Jesus mandou-nos a evangelizar, a ensinar as pessoas a guardarem todas essas palavras.
Nós precisamos do Evangelho para estar na presença de Deus. Não precisamos de roupa limpa. Não estou a dizer para irmos sujos. A nós, aqueles que foram alcançados, agora devem ir com roupas limpas. Mas não pense que a roupa limpa faz com que Deus te queira. Use roupa limpa como consequência de ser alcançados por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Como o irmão Benedito falou, a morte e ressurreição por pecadores como nós é que nos garantem hoje nos beneficiarmos das maravilhas de estar na presença de Deus. As coisas que fazemos são consequência, não são para atrair Deus. Eu falo disso porque se estiver aqui alguém, uma visita, que está conosco e vem conosco há muito tempo e não tenha entendido o Evangelho, porque precisa entender o Evangelho. Amém? Precisa entender o Evangelho. Não é só simplesmente ouvir, precisa entender o Evangelho. E há pessoas que foram simplesmente convidadas. Eu gosto daquela igreja, anima quando estou lá, também tem brancos naquela igreja, então vamos lá. E as pessoas vieram a convivência nos segundos sábados, nos segundos domingos do mês, então anima, é tudo porreiro, há jogo, há muita coisa boa. Então nós viemos para a CCC, viemos para a igreja e temos todas essas coisas e nos acalentamos com isso. E nos conformamos com isso. Isso não é nada. Todas essas coisas vamos deixar aqui na terra. Deixe de vir para a igreja porque alguém te convidou, porque disse que a igreja é boa. Conheça o Deus dessa igreja, o Deus que é adorado nessa igreja, porque se isso não acontecer, você está a perder seu tempo. Está a usar suas capulanas, seus ternos, sua roupa mais bonita. Deus não está a apreciar nada disso. Porque você é inimigo de Deus. Você ainda não fez paz com Deus. Romanos capítulo 5, 1 diz, tendo sido justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Se você ainda não foi justificada pelo sacrifício de Cristo na morte e ressurreição, meu amigo, minha amiga, você está a perder seu tempo. Não gaste seu tempo. Era preferir vir para a igreja católica hoje, com seus ramos, com muitas coisas, e a festejar lá. Porque não podemos pensar que estamos nos esconder no meio dos outros. Deus conhece você, Deus conhece a mim. Amém? Então, nós não podemos pensar que simplesmente por usar uma roupa limpa, bonita, e estarmos aqui no meio, e Deus... Não, faça pazes com Deus. Através de Cristo Jesus. Se você não chegou a Cristo, então não chegue a Deus. E não há condição para você chegar a Deus se você não chegou a Cristo. João capítulo 14, 6, quando Jesus estava a falar acerca do caminho, quando ele estava a falar a respeito que ele iria subir aos céus, os discípulos, Senhor, mostre-nos o caminho. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Como termina esse versículo? Ninguém vê ao Pai senão por mim. Não há como você saltar isso. Você não devia ter vindo à CCC ou à igreja sem ter que passar por Jesus. A ideia é que aqueles que vêm para a igreja antes já passaram por Jesus. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque Cristo nos tirou do mundo. Ele nos fez para si como povo seu, através da sua morte e ressurreição, que se celebra hoje. Por isso, não se alegre pelo fato de estar muito tempo na igreja, não se alegre pelo fato de usar roupas bonitas, não se alegre por usar coisas caras, não se alegre por isso. Antes, alegre-se por ter passado por Jesus. E use essas coisas como honra àquele que te salvou.
Apresente-se bem àquele que te salvou. Não pense que ele vai ser comovido por todas essas coisas que você e eu levamos à presença de Deus como forma de chamar a atenção de Deus. Eu também quero ler Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, que diz, que confirma isso, que nós temos que ser lavados, a igreja precisa ser lavada, a igreja foi lavada. E diz, vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem, de onde? Da água pela... aqui não tem como escaparmos, meus queridos. Não temos como escapar. Se não formos lavados pela água e da palavra, nós não podemos chegar a Jesus. Não podemos ser santificados. Você pode jejuar, mas se você está a jejuar enquanto não foi alcançado por Jesus, está a passar fome, porque esse sacrifício não está a chegar ao trono de Deus. E não faz isso. Se você ainda não tem entendimento do Evangelho, não sinta vergonha. Procure quem você sente que pode te ensinar, que pode te ajudar, que você pode dar as suas dúvidas e suas perguntas, passo a redundância, e ele possa te ajudar a responder cada pergunta que você tiver a respeito do Evangelho. Não fique arrogante, não fale, eu já estou lá há muito tempo, então se eu chegar alguém e falar assim, eu não estou a entender bem esse assunto do Evangelho, explica-me lá, ele vai dizer assim, há tanto tempo que você está aqui na igreja. Esquece isso. Esquece isso. Peça ajuda. Guarda seu orgulho. Apocalipse, eu não fiz muito bem, os irmãos podem ajudar. Deve ser 21 ou 22, irmã, ainda bem que está aqui. Diz o seguinte, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Não precisamos lavar nossa roupa com sabão, omo. Temos que lavar aonde? No sangue do Cordeiro. Lembram? O sangue posto no umbral das portas, o sangue do Cordeiro que era espargido, o sangue do Cordeiro que era... que representava, que era o sacrifício que era feito uma vez por ano, e depois Cristo, há 2000 anos atrás, derramou o seu sangue por nós. Este sangue, este último, é o sangue pelo qual nós temos que lavar as nossas vestes. Hebreus 4, 14... 15 e 16 diz assim, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que entrou os seus, retenhamos, que penetrou os seus, retenhamos firme a nossa confissão ou promessa, porque não temos um sacerdote, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16 e último. Acheguemo-nos, pois, confiadamente no trono da graça, para que recebamos misericórdia e enchamos de graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Nós não precisamos de vestes reais. Você não tem roupa que pode fazer com que Deus fale, uau, essa roupa é adequada. A única roupa, o único traje, a única coisa que devemos nos cingir e nos apresentar diante de Deus, e Ele olhar para nós e falar, filho,
é tendo sido justificado através do sangue de Cristo, a sua morte e ressurreição. Agora não precisamos temer como a rainha Esther, que ficou ali e começou a pensar, se ele não estender o cajado, eu morro. Em Cristo, por causa de Jesus, o versículo 16 de Hebreus diz assim, agora nós podemos chegar com confiança, nós podemos entrar no trono de Deus, nós podemos, não importa a roupa que você usou. Em Cristo, todos os dias, todos os segundos, você está aonde? Na presença de Deus. Se você está em Cristo, você goza da presença de Deus em qualquer lugar. Porém, se você ainda não está em Cristo, não ouse a mostrar-se na presença de Deus. Porque Deus não vai estender o cajado ou o cetro de ouro se o sangue de Cristo ainda não foi espargido sobre você. Se você não foi justificado ou justificada, então Deus não pode deixar você impune. Você vai ser castigado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é por Cristo Jesus. O segundo ponto, sempre na presença do Rei. Isso é através do primeiro e segundo versículo, nós podemos acompanhar isso. Apesar da rainha Esther estar lá, fazer essa intercessão, tudo isso, a rainha Esther não ficaria para sempre na presença do rei. Depois de atingir seus objetivos, ela voltaria para os seus aposentos. Os sacerdotes no Antigo Testamento também gozavam da presença de Deus, mas não era eterna, não era para sempre. Podia ser um dia, podia ser algumas horas. Alguns homens de Deus também tiveram esse privilégio. Como disse no ponto anterior, você não tem requisitos para se apresentar na presença se não for por Cristo Jesus. Mateus capítulo 27 e 50 diz a Bíblia que depois que Jesus Cristo morreu na cruz, bradou, o versículo 51 diz que o véu do templo rasgou-se, fazendo com que não fossem apenas pessoas especialzinhas que pudessem entrar lá para falar com Deus, para sentir a presença de Deus. Hoje, por Cristo Jesus, por causa dele ter dito está consumado, o véu ser rasgado, você não precisa de mim, não precisa de ninguém para você apresentar-se na presença de Deus. Você precisa meditar acerca dos seus pecados e apresentar-se ao Senhor como rei. Senhor, eu sou digno de ser condenado, mas por Cristo Jesus, a qual eu creio e tu enviaste, peço que me permita entrar na sua presença, peço que me faça gozar da sua salvação. Por Cristo Jesus. Então, não é por causa de muitas outras coisas que pessoas dizem, é por causa da morte de Cristo. Hebreus capítulo 7, um versículo que eu gosto muito, que é 25, diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente aos que por ele se achegam a Deus, porquanto vive sempre intercedendo por eles. Nós ficamos na presença de Deus 24/24 por causa de quem? A intercessão de Jesus que está lá, a intercessão dos sacerdotes, a intercessão da rainha Esther foi momentânea, foi só naquele período. Quando alcançou, ela voltou. Os sacerdotes eles morriam. Quando forem a ler mais o livro de Hebreus, vai explicar, estou a correr por causa do tempo, mas os sacerdotes nasciam, exerciam seus ofícios e depois morriam. Não podem mais interceder por nós. O versículo que nós acabamos de ler diz: portanto,
Ele, quem? Jesus, pode nos salvar, primeiro, perfeitamente. Não de uma morte física que os judeus estavam a temer. Amém? E por ele podemos fazer o quê? Nos achegar a Deus. E Jesus faz o quê? Intercede por nós. Então nós podemos permanecer na presença de Deus para sempre. Os que estão em Cristo Jesus não esperam sair da presença de Deus, esperam ser glorificados para ter um corpo glorioso. Mas nós também, Jesus fala em João 14, 23, fala o seguinte: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Ou seja, o Rei do Universo, a plenitude de Deus, por causa da morte e ressurreição, por causa de amarmos a Jesus, então nós teremos o privilégio de Deus habitar em nós. Não é simplesmente uma presença física de uma casa e sair, mas é viver dentro dessa presença vez após vez após vez, porque ainda que estejamos mortos em Deus, nós vivemos. Eu vou correr, tenho só 5 minutos. Herdeiros da terra. Se vocês se lembram, no versículo 3, o versículo 2 do capítulo 7 do livro de Esther, quando, primeira vez no versículo 3 do capítulo 5, Esther apresentou-se ao rei, o rei disse uma coisa para ela, não sei se vocês se recordam. Qual é seu pedido? Ainda que seja para te dar metade do reino, eu vou te dar, diga o que você quer. E quando encontrou-se no segundo jantar, disse: qual é seu pedido? Está me a fazer andar muito. Ainda que seja dar-te metade do meu reino, eu vou te dar. Ora, Cristo nos promete uma parcelinha de terra. Em Cristo nós temos a promessa de herdar o quê? O reino, a terra. Bem-aventurados. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não uma parcelinha. Deixe de lutar pela parcela de terra da sua família. Você vai herdar tudo isso. Amém? Deixe de lutar por parcelinhas, que faz você não dormir, outros secam um lado, por causa de parcelinha, uma coisinha assim, até delimitada tanto por tanto. Estamos nos matar por causa dessas coisas. Outros estão a se matar por causa de um carro, por causa de bens. Ora, se nós já lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro e vivemos para sempre na presença de Deus, somos os mansos, como diz aqui, somos os mansos e humildes de coração, somos mansos, nós não vamos ter apenas essa parcelinha. A rainha Esther podia até ter herdado, não foi o pedido que ela fez, mas ela podia até ter herdado metade do reino, podia ter pedido aquilo, mas ela ia morrer, ia ficar com o quê? Essa parcela. Se viesse outro rei, podia dizer: não quero saber isso. Tudo isso aqui é meu. Cristo. Irmão Benedito falou aqui. Ele morreu, ressuscitou, os seus ossos não estão lá. Por isso, toda a promessa que ele nos fez é para sempre. Então, não herdaremos coisas pequenas. Temos que parar de chorar na família, no mundo, pelas coisas pequenas. Você vai herdar o mundo inteiro. Tudo aquilo, a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Tudo aquilo que Cristo herdar do Pai, nós também herdaremos, será nosso.
É isso que nós temos que nos alegrar. Paulo dizia aos irmãos de Colossenses, se já ressuscitaste com Cristo, então pensai nas coisas de cima. Onde Cristo está? Então, é isso que nós temos que nos alegrar com isso. Agora, a minha tristeza é, se você ainda não está em Cristo, se você não se reconciliou com Deus, essas palavras podem te animar apenas aqui, e serem bonitas, não vão fazer efeito para você. Uma pregação depois de você morrer não vai mudar o seu destino. Hoje você pode mudar ao escolher por Cristo para beneficiar-se da sua morte e ressurreição. Na morte, nós morremos com Ele. Mas como Ele não ficou lá, nós também não ficaremos lá. Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Nossos corpos vão ser glorificados quando Ele voltar. E vamos ser transformados, e uns vão ressuscitar, e vamos aonde? E aquilo que Ele tiver alcançado, nós também iremos alcançar. Amém? Querido Deus, eu quero agradecer pelo tempo que o Senhor dispôs de estarmos aqui, partilhar a sua palavra, de nos alegrarmos com a morte e ressurreição, de sentir que os benefícios da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, são maiores que os da rainha Esther, que foram momentâneos, que foram bem calculados. Nós somos gratos porque, mesmo sem merecer, por causa do teu Filho, nós estamos aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Pai, hoje somos justos, não por nós mesmos. Hoje o Senhor sabe que nem essa roupa, ainda que fosse branca, não justificaria estar na sua presença. E que esta roupa não nos limite de entrar na tua presença para viver eternamente. Queremos agradecer, pedir que o Senhor possa dar continuidade desta palavra a todos quantos estão aqui, ouviram, para que possam se apropriar da verdadeira Páscoa e não simplesmente de um dia simbólico, que é o seu Filho amado Jesus. Tudo isso queremos deixar nas suas mãos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Stélio, pela palavra. Estamos a chegar no fim do nosso culto. Gostaria de saber quem nos visita pela primeira vez. Pode se apresentar aqui, dizer teu nome e a pessoa que te convidou. Pode passar aqui. Okay. Pode dizer o teu nome. Yes, Nortino. Sim, nome? Cibriano Albino. Que seja. Quem te convidou? A pessoa que te convidou. Oh, graças a Deus. Ok. Seja bem-vindo aqui em casa. Muito obrigado. A seguir, bom dia. Pode falar. Bom dia. Irmão? Ok. Nome? Abdul Fernando. Abdul Fernando. Seja bem-vindo. Muito obrigado.
Na verdade, nós já estamos no fim do nosso culto. Mas antes de fechar, vamos cantar o hino 56, Dinário Verde. Muito obrigado, irmãos. Estamos já chegando no fim do nosso culto. Tchau, tchau.